sonho da Virgínia, né, de uns 4, 5 anos atrás. Ela vinha conversando muito com a irmã Márcia, né, a gente chama de irmã, ela é uma pessoa de Ifá, mas é irmã, né, e isso hoje se concretizou. Porque uma das coisas que nós, a nível de Brasília, enquanto zeladoras, mães, que estamos precisando, é de uma segurar na mão da outra, assim, né, tá tomando forma, tá tomando corpo, né, e eu peço muito a Xangô que esse caminho, ele seja muito longo, né, que a gente consiga agregar mais casas, né, essa situação do café da manhã foi logo após o ataque à casa de mãe Baiana, a casa de mãe Vilcilene, a casa de mãe Rejane, né, que é a esposa do Babazinho, e nós pensamos o seguinte: por que não segurar uma na mão da outra? Por que não agregar? Independente de nação, né? Porque o orixá que rege o meu ori, ele rege o meu, ele está na Umbanda, ele está no Queto, ele está no Jeje, ele está no Ifá de uma outra forma, mas é o mesmo orixá, né? E em cada casa que o coletivo de mulheres passar, nós esperamos que venham mais, né? Vambora, as zeladoras, as filhas, as equedes, as mães pequenas, as abiãs, nós precisamos nos dar as mãos, tá bom? Muito obrigada, eu vou passar a palavra para mãe Sueli, que é a dona da casa, e muito obrigada, que o Mulu nos cubra, tá bom? A todas, minha bênção, as mais velhas, as mais novas, a melanina que falta no meu corpo. Ô melanina, voz que anda pelo meu corpo, embutida em meu coração, no meu sangue negro, o sangue do meu antepassado, que traz toda a história de minha vida até chegar aqui. Onde estáis vós, melanina, que tanto me falta, que tanto se esconde, embutida em minha negritude interna, com os meus olhos de jabuticaba, o meu cabelo sarará, minha pele parda, onde um branco não há de encontrar, a negra que escondida está. Ô melanina, voz que falta em meu corpo, como é grande a dor que eu sinto quando eu vejo um negro legítimo desconhecer a minha negritude e não poder ver em mim o quão negra eu sou. Me falta a melanina em meu corpo. Talvez minha pele seja parda, uma negra desbotada, não deixando assim de ver, não deixando assim de ser uma crioula sarará, uma mulher de ancestral, uma mulher de senzala, uma mulher que nasceu dentro de um sertão e viveu toda a experiência de um negro fujão. A melanina que falta no meu corpo e que não no meu corpo e que não me dá tanta gratidão, pois o branco não consegue reconhecer a negra que embutida está no corpo e na alma desta crioula sarará. A gente tem muito a fazer, a gente tem muito a buscar, a gente tem muito a crescer, a gente tem muito a somar, né? É construir um caminho de respeito, um caminho de valorização ao trabalho, ao que o outro faz. Hoje eu fui dormir 2 horas da manhã, 5 horas da manhã eu acordei com alguém gritando mãe, 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 né? E aí eu já levantei e era uma das pessoas da comunidade que tem problemas com droga, tem problemas, mas é um artista, é uma pessoa. E eu estava ali pronta a recebê-lo, né? E é assim, quando a gente tem missão, né? Porque eu digo assim, é só a missão que nos faz ir adiante, porque se for ver realmente no papel, as chibatadas e os chicotes não são
tão diferente a todos aqueles que os nossos ancestrais levaram. Então eu peço a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Seja bem-vindo. Essa não é minha casa, essa é a casa de Obaluaê, que é a casa de todos nós. É a Porque a criação do coletivo Mulheres de Axé, ele teve também é um momento, né? Assim, o processo político em andamento no mês de novembro, né? No mês do 20, uma ausência de representação das mulheres de terreiro nos processos políticos aqui em Brasília, né? Na época, a nossa instituição havaiana, né, estava passando justamente por uns perrengues, né, que é uma palavra que eu aprendi aqui, com o pessoal. Então foi aquela sacação, assim, graças a meu Ori, Exu, é agora que a gente vai entrar, né? A Cris, o Momento Cris, estava participando, partícipe do fórum, da FDL, Defesa de Liberdade. O Cris tem que ir lá, chama a mãe, chama, vamos lá. Bom, elas foram, né? Daqui a pouco, bem, gente, vamos nos reunir, todos tomar um café, se conhecer e realmente virou conferência, né? Então foi um somatório de mulheres especiais, né? Cris, todas que tiveram, as que não tiveram as 18, né? 18 do Forte, como foram as que participaram da conferência. E isso, peço a benção aqui a mãe da Gã, que abriu a casa pra gente, né? Mas é um processo, né? É um processo. E o grupo funciona com comissões, né? Hoje nós estamos aqui na frente porque a gente assumiu o papel, né, de produzir, né, a conferência, né? A mãe Sueli abriu a casa e nós estamos aqui, o coletivo vem apoiar, tá junto, faz parte desse processo, né? Então nós não temos assim uma coordenação, nós não somos um grupo, nós temos comissões, né? E o nosso objetivo é que surjam outras comissões, né? Que outras mulheres queiram caminhar nesse processo que implica trabalho. Por que a gente se reúne aos sábados? Porque graças a Deus muitas aqui, a maioria trabalha, né? E vocês que são mães de santo, tem casa e tal, é a correria, né? 5 horas da manhã tem que atender alguém. Então, eu trabalho 40 horas por semana, mãe baiana também. É o tempo que a gente tem para fazer a nossa agenda de acolhimento, de abraço, de conhecer umas às outras, aos sábados. Então, o coletivo tem essa prerrogativa. Você tem tempo para a tua causa, enquanto mulher de axé? Porque a gente tem uma história de atender as nossas demandas políticas, né? É o tempo que a gente não. Hoje a minha agenda é com as mulheres de axé. Esse é o primeiro investimento e o mais importante que o coletivo tem, o tempo. Né? O tempo para se dedicar. O coletivo não é um terreiro, mas todas nós somos mulheres de terreiro, mas não é um terreiro, né? Não é um grupo, é um coletivo. Existe uma oralidade, mas também tem as comissões de trabalho, né? E trabalho implica tempo. Você tem tempo para formar uma comissão? Você tem tempo para assumir a responsabilidade de encaminhar um processo para o coletivo? Então, ao longo de 2016, 2017, o nosso trabalho é reforçar isso. Que as mães nos convidem, a gente saiu um pouco da região Sobradinho, Palotina, tô louca para com as lindas, vamos falar isso, né? Na próxima né? Porque as águas mais altas, assim, Sobradinho e Palotina, meio que estão convidadas. Meio que, exatamente, então, mas o tempo, né? O tempo é o principal investimento. Não vem também de Candomblé, eu mesmo já fui a Biana, um terreiro de Candomblé, que abriu a minha perspectiva sobre o que é a vivência ancestral, vivência de orixá, da onde vem a nossa espiritualidade enquanto descendentes de um povo. E o que, inclusive, eu acho que toda essa minha construção pessoal, desse entendimento do que era a espiritualidade, dessa fuga que a gente vive num contexto que enfim, que ensina que essa nossa referência religiosa não é a correta, então a gente fica um tempo, né, brigando com os nossos caminhos até se encontrar ele. E a problematização disso me deu um entendimento sobre, poxa, a gente fala da intolerância religiosa como se ela como se ela fosse apenas gerada do lado de fora. Mas e os processos internos que a gente sofre nas nossas vidas, nos nossos axés, que consubstanciam isso, né? Os problemas que a gente tem de harmonização, os problemas que a gente tem de rixas, de brigas, de tudo.
né? A gente sabe que isso não vem, isso não surgiu do nada, né? Isso também é herança de um passado escravista, de um contexto racista, que faz com que a gente não se entenda enquanto povo, né? Descendente de uma história que é muito maltratada. Nesse sentido, quando a mãe Virgínia me chamou a minha e a Willa para chegar mais próximo, para começar a conversar e tudo mais, eu falei, bem, eu acho que é uma oportunidade legal da gente se encontrar num grupo essencialmente feminino, né? Feminino porque a nossa ancestralidade também é galgada nessa matriarcalidade, né? A divisão de gênero nas nossas espiritualidades, nas nossas religiosidades, ela não é nociva, né? Existem papéis de homens, existem papéis de mulheres, isso não é demérito nenhum para qualquer um dos dois gêneros, né? Qualquer um dos dois sexos, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, também são religiosidades que abrangem as diversidades que existem, né? Que acolhem, né? Os terreiros de candomblé, as casas de umbanda, enfim, todos os segmentos são conhecidos por serem espaços de acolhimento de todos, né? O que basta é ter caminho, é ter amor. E aí, nesse sentido, chamei depois também a Tanise que está ali, uma outra colega nossa, a Daniele, que não veio, Macota, Motaledi, da Casa do Pai Tata e Cozentala, lá em Águas Lindas também. A gente faz parte de um outro coletivo chamado Yaxanteuá, e aí a gente resolveu chegar com o coletivo para dar esse apoio, porque eu acho que é isso, né? Um empoderando a outra. Então, é basicamente isso que a gente precisa. E eu acho que mais do que a luta contra a intolerância religiosa, esse espaço propicia que nós mulheres todas nos harmonizemos. Em relação a tantos ataques que as nossas religiões têm sofrido, muito do que movimentou esse encontro foi essa necessidade de pensar, refletir e de acolher o que é ser mulher de axé, né? Assim, porque, como a Sueli colocou muito bem, a vida de sacerdócio, mesmo para quem não está apenas no cargo de zelador, é uma vida de entrega, né? Uma vida de muita doação. Então, nesse sentido, a gente acaba, às vezes, doando mais do que se retroalimentando, né, em relação a esse afeto e a esse axé, que é a nossa energia primordial. Então, eu acho que o coletivo Mulheres de Axé vem, além de trazer ações práticas, políticas e movimentações que vão dar visibilidade ao empoderamento das mulheres de axé, eu acho que ele também vem nesse sentido, assim, de tentar retroalimentar essa nossa ancestralidade, esse nosso axé, que muitas vezes acaba se dissipando em afazeres que não contemplem essa reflexão um pouco mais profunda. A gente às vezes nem sempre tem tempo, ou até mesmo por conta do cansaço, das limitações diárias, para parar e pensar o quanto isso é poderoso, o quanto esse encontro é poderoso. Aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar.